convidá-los. Professores de classes de jovens precisam frequentar a reunião da juventude da igreja. Há professores de classe de jovens que nunca foram e nem se aproximaram do líder da mocidade. A mocidade tem um dia que se reúne, que ora, que vai lá nesse dia, se envolva e conquiste esses jovens para a escola dominical. São coisas tão simples, mas parece-nos que por serem tão simples, a gente não atenta, mas Jesus atentava para isso. Não apenas esperava, procurava, abordava, convidava. Isso está no processo de atrair. Eu falava que quando a busca não existe, por vezes, o processo de atrair é feito de forma equivocada. Eu não vou fazer juízo de valor, eu vou apenas expor algumas situações. Eu até me arrisco a isso, mas como não vou dizer se é bom ou ruim, eu só vou expor, então não vai ter muito problema. Há escolas dominicais que todo domingo de manhã oferecem café da manhã. Munguzá, tapioca, pão, queijo. Não vou dizer, eu não vou dizer nem que é certo, nem que é errado. O que eu vou dizer vai ficar no final. Eu conheço escolas dominicais que todo mês ou periodicamente sorteiam brindes interessantes. Sorteiam computador, sorteiam Bíblia, sorteiam livros. Isso na psicologia se chama motivação positiva. A princípio, nenhum problema. São estratégias para atrair. Eu sei como vou atrair criança para a EBD. Todo domingo, saquinho de pipoca com confeito. Não é Cosme e Damião, mas resolve. É um Cosme e Damião santificado. Porque não é para os santos, é para a escola, né, o processo. Pronto. Pipoca e confeito, picolé. Tem menino que vem para a escola só por causa do picolé. Tem picolé, mãe, eu quero a pipoca. Mãe. Mas é bom. Em si mesmo, não há nada de errado com essas estratégias. Agora, essas estratégias não poderão substituir o motivo real, fundamental e necessário para termos esses alunos na escola. A pergunta é: se você tira o brinde, se você tira o café da manhã, se você tira a pipoca, se você tira o confeito, se você tira o picolé, se você tira o chocolate, seus alunos mesmo assim ainda virão para a escola? Ou vão ser como aquela turma que seguia Jesus, que Jesus percebeu o interesse deles e disse assim para eles: vocês estão me seguindo é por causa do pão. Mas aí Jesus dá um discurso duríssimo. Vocês têm que se interessar pelo pão vivo que desceu do céu. Não é em comer, vocês têm que comer a minha carne. Aí o pessoal foi comer carne, beber quer. Aí a Bíblia diz que essa turma que ia assistir aula com Jesus, que só pensava no lanche, no milagre, começaram a se dissipar, sair de fininho, ficaram uns poucos. Dentre esses poucos estavam os apóstolos. Aí Jesus chega junto dos apóstolos assim e pergunta para eles: vocês também não querem aproveitar aí? Aproveita o embalo e vão também. Aí Pedro, a gente fala muito mal de Pedro. Pedro tem umas coisas boas. Aquele temperamento de Pedro, às vezes era bom e às vezes era ruim. Não existe temperamento bom e ruim. Existe, é como a gente administra o temperamento da gente. Bom, depois eu não sei se eu volto a falar de temperamento. Mas o temperamento de Pedro, às vezes Pedro era pavio curto, às vezes Pedro não tinha pavio. Mas dificilmente o pavio de Pedro era longo.
ele era mais pavio curto ou sem pavio, né? Pedro era do tipo que falava e agia muito sem pensar. Mas às vezes ele acertava. Pronto, nesse episódio, quando Jesus disse para os discípulos: vocês não querem ir também? Aí Pedro toma a frente e diz: para quem iremos nós, se tu tens as palavras de vida eterna? Não era o pão, não eram os milagres que prendiam aquele grupo de alunos de Jesus a Jesus, era o que ele falava, era aquilo que alimentava a alma deles, e não aquilo que alimentava o bucho, que encheu o bucho deles. Outras coisas também, além das palavras que Jesus falava, que nós vamos ver no decorrer da nossa administração, que fazia com que muitos não arredassem, não abrissem mão da possibilidade e da oportunidade de estarem próximos de Jesus, aprendendo com Ele. Então, nada de errado nessas estratégias, desde que a estratégia não seja um fim em si mesmo. Desde que no dia que não puder comprar pipoca, na outra semana os alunos continuem a vir. E se eles descobrirem um dia que não vai ter mais pipoca de jeito nenhum, que mesmo assim eles vão continuar a vir. E isso aqui é interessante. Então a forma de atrair, ir em busca é fundamental. Nós estamos num momento muito bom. E eu quero, olha, eu nem fiz isso ainda. Eu preciso dizer para vocês, estão de parabéns. Lá em Pernambuco, provavelmente, eu vou dizer mais em torno da minha realidade, é provável que dentro de Abreu e Lima, se nós fizéssemos uma convocação dessa, nesse período do ano, eu ia estar falando para as colunas. Então vocês estão de parabéns, é uma boa cultura, e num momento muito interessante que você está fechando um ano, iniciando um novo ano, e nada melhor do que fechar um ano pensando nos acertos e nos erros que foram cometidos, e iniciar um novo ano pensando em como corrigir esses erros e começar um novo ano fundamentados e orientados pela palavra de Deus, no sentido de um fazer escola bíblica dominical segundo as Sagradas Escrituras, de uma maneira que a escola continue sendo esse espaço maravilhoso que é no contexto do ensino na igreja. Então, é interessante pensar nessas questões para iniciarmos 2015 buscando fazer a coisa certa, nos aperfeiçoando. Porque tem o dom do ensino, busque aperfeiçoá-lo. Sempre, sempre, sempre haverá a necessidade e a possibilidade do aperfeiçoamento. Então já vimos algumas coisas nas quais precisamos nos aperfeiçoar. A conquista de alunos. Uma aula de qualidade e com um professor cuja pessoa e o método que nós vamos discorrer durante a nossa fala vai fazer com que ele atraia pessoas até ele, ao mesmo tempo em que esse professor toma a iniciativa de ir em busca de convidar pessoalmente pessoas para fazerem parte da sua classe, para fazerem parte da escola bíblica dominical. O segundo grande desafio que falamos na nossa palavra introdutória é, depois de trazermos os alunos, de manter esses alunos. Então, sobre como manter alunos, a gente fala a partir do nosso segundo horário agora da tarde. Mas enquanto eu estou falando todas essas questões, lembrem-se, na entrefala ou nas entrelinhas das minhas argumentações, alguma dúvida que ficou, alguma necessidade de expansão em algo que eu falei, toma nota, elabora a pergunta e na saída deixa ali no local que a gente tenta expandir e tirar a dúvida que porventura tenha ficado em alguma fala nossa. É claro, desde já, que há pessoas na igreja que, por mais que nos esforcemos na condição de
de assumirmos e de atuarmos como professor, como devemos, por mais que a gente convide, há pessoas que nunca vão se interessar e provavelmente algumas nunca virão para a escola bíblica dominical. Mas aí então já não é responsabilidade nossa. Não é mais responsabilidade nossa. Eu me dedico ao aperfeiçoamento e compreendo todas as necessidades que estão envolvidas nesse meu ministério de ensino. Eu não me acomodo simplesmente aguardando que os alunos apareçam do nada. Não, eu também vou em busca. Mas há pessoas mesmo assim que não aceitam o convite, que resistem. Já não é mais responsabilidade sua nem minha. A nossa responsabilidade é nos esforçarmos o máximo para exercermos com excelência aquilo para o qual Jesus nos chamou. E nos esforçarmos o máximo para convidar e ir em busca daqueles que nós sabemos que têm necessidade de aprender a palavra de Deus. Se eu faço o máximo nessas áreas e mesmo assim há alguns que não atendem, durma em paz, descansa em paz, ora por eles, porque aí foge da sua responsabilidade. Então eu paro aqui um pouco essa questão de ir em busca, falando dessa real importância. Inclusive eu também não poderia deixar de falar de algumas razões. Eu preciso falar isso, porque é natural que isso aconteça. Se você tem uma classe com 5 alunos, você vai sentir uma necessidade maior, é natural que isso aconteça, de ter diante de si mais alunos. Você olha e diz: puxa, eu acho que minha classe é pequena, 5 alunos, eu vou ter que lutar e batalhar para fazer essa classe crescer. Aí você batalha, aí daqui um pouco a classe de 5 é uma classe de 20, uma classe de 25. E quando você começa a se deparar com a realidade do crescimento da sala, surge um problema. O problema no começo era a falta de aluno, mas a multiplicação de alunos pode trazer algumas dificuldades. Uma das dificuldades é uma certa acomodação com a atenção na presença desses alunos na sala de aula. O grande teste nosso é o seguinte: teste simples, é grande em valor, mas simples. E todo mundo aqui pode nesse exato momento fazer o teste. Hoje, quando no final de semana falta um aluno na sala, a pergunta é: você percebe a falta desse aluno? Ou não? Em boa parte das nossas escolas dominicais tem a figura do secretário ou da secretária da classe. O professor está dando a aula e numa hora, eu não sei, isso funciona diferente em muitos lugares. Numa hora oportuna, às vezes o professor nem precisa mandar, o secretário já sabe, ou alguém responsável. Ele vai, pega a caderneta, olha a classe silenciosamente. Em alguns lugares é silenciosamente, em outros lugares para e fulano, Beltrano. Mas silenciosamente o secretário: presença, falta, presença, falta. Esse mesmo secretário às vezes recolhe a oferta, preenche a caderneta, leva lá para a secretaria e o professor está dando a sua aula. O secretário fez o trabalho dele, é o secretário. Terminou a aula. Não é incomum acontecer o seguinte: terminou a aula, o professor deu a aula, alguém na classe responsável por esse papel fez a chamada, às vezes é o próprio professor que faz, repito, depende de lugar para lugar, mas estou trabalhando nessa hipótese da figura do secretário. Deixa eu até me situar. Aqui vocês têm a figura de secretário, o professor mesmo faz ou alguém que faz? Tem alguém que faz, né? Ajuda o professor, para não quebrar a aula, tal, o ritmo da aula. Mas a questão é, quando termina a aula, quantos professores aqui presentes chegam junto do secretário e perguntam: quem faltou hoje? Quem faltou hoje? Primeiro já é uma dificuldade,
Porque você já deveria saber quem faltou. No lance de olhar, você já olha para aquele lugar vazio, olha ao redor, não veio. Quando a gente começa a desapercebermos dos lugares que ficam vazios, e quando nós não nos importamos em procurar saber quem faltou, é um sinal, é um teste bem rápido isso. É um sinal de que a nossa classe parece que cresceu tanto, que um aluno a mais ou um a menos, para a gente não faz muita diferença. Enquanto era 5, Jesus manda, Jesus toca o coração. Enquanto era 5, fazia jejum, orava, buscava. Aí a classe cresceu, agora está mais tranquilo. Fulano faltou, se perceber que faltou. E às vezes faltou, tá. Legal o quê? Faltou por quê? Se nós formos avaliar o nível de gravidade que isso pode chegar, chega ao ponto do aluno se matricular na sua classe, abandonar a classe e você nem saber que o aluno passou por ali. Ou de repente você viu o aluno chegar, depois ele foi embora e passou. E depois você nem sabe que aquele aluno deixou de vir. Tem tantos que agora é um. Aí eu me lembro de uma história bíblica que nos ensina também nessa tarde alguma coisa. A parábola do pastor que tinha 99 alunos, tinha 100. O pastor tinha 100 alunos. Aí um dia foi dar aula dele, estava faltando um aluno lá na classe de 100. Se aquele professor, pastor, já estou adaptando a parábola, se aquele professor, pastor, pensasse como alguns de nós, e quando eu falo nós eu me incluo hoje, porque enquanto falo em termos de escola dominical, como pastor posso cair no mesmo erro, de vir para a igreja e crente entrar e crente sair e eu não estar nem aí. Quem chegou de novo na igreja e quem saiu da igreja nem para onde foi nem por que foi. Então como pastor eu posso incorrer no mesmo erro que pode se dar na escola dominical. Mas o pastor professor chegou naquela classe de 100 alunos e ele contou 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Opa! Só tem 99 e tem 100 matriculados. Mas 99 é uma grande classe. Para que eu vou me preocupar com um que deixou de vir? Na outra semana, passaram esses dias e o aluno não veio. Mais um, daqui a pouco chega outro, completa 100 de novo. E o que foi? O que foi. Aí se a gente quer aprender um pouco com essa história, a gente vai ver que aquele pastor professor pegou, deixou com alguém os 99 alunos e foi procurar o que deixou a sala aprisco. Ele não descansou enquanto não encontrou e trouxe de volta. A gente precisa pensar como aquele pastor professor daquele aprisco de 100 alunos. Pastor, mas 100 é uma classe muito grande. Não dá nem para conjecturar esse negócio. Então vou falar de alguém que tinha 10 alunas dracmas. Aí perdeu uma. Mas ainda tenho 9. Eu tenho 9, mas são 10. Eu li essas parábolas com um olhar mais pedagógico e comparei a parábola da ovelha perdida ao aluno que sai da classe porque se desvia, toma outros rumos na vida, mas o professor vai em busca. E a parábola da dracma perdida eu comparei